Fala pessoal, beleza? Aqui bancada da Malto Telecom. Vou fazer um videozinho para vocês aqui. Queria mostrar duas situações aqui. Tá. Primeiro que toda placa, quando a gente vai após a montagem, né? Eu montei algumas placas aqui, ó. Tô com uma outra aqui, ó. Também acabou de ser montada, tá? E qual que é o primeiro procedimento, né? Para a gente energizar uma placa pela primeira vez, com toda a cautela, é claro, né? Essa daqui já passou por esse estágio, mas aqui na bancada a gente tem a boa e velha lâmpada em série. A lâmpada em série, ela evita ali uma porção de problemas, né? Afinal de contas é uma placa que passou por um processo de soldagem, né? Parte da placa é fabricada, tudo que é SMD, né? Feito por pick and place, né? Uma linha de produção. E ela já chega pra gente aqui já pré-montada, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui, ó. Tem até um painelzinho, tá com duas grudadas ainda. Então ela chega pra gente aqui nessa condição, tá? Tudo que é SMD já vem montado aí pela pick and place, tá bom? Nós montamos aqui só o que é PTH, beleza? No verso não tem componente, somente aqui na face superior. Bacana, mas enfim. Finalizei a montagem aqui de algumas placas, né? Então todo um processo de soldagem, né? Ainda tem, por ser uma placa que trabalha com potência, né? Tem bastante circuito em PTH, né? Até porque o SMD tem algumas limitações ali por conta de potência. Então digamos assim, a placa vem, eu diria, 50% montada e o outro 50% a gente monta aqui, tá bom? Então tem bastante ponto de solda, né? Alguns pontos até aqui, por exemplo, na ponte retificadora vai bastante solda, né? Esses pontos são todos costurados, né? Cheio de furos metalizados, né? Para garantir uma condução, né? Afinal de contas é uma placa para 40 amperes, né? Se fosse somente na superfície aqui seria insuficiente. Então a maioria das trilhas aqui que drenam uma corrente superior, elas são, até brinco, elas são costuradas, né? Entre a face superior e a face inferior. Tá bom, por aqui acho que dá para ver na câmera ali, ó, a sequência, né, de furos metalizados para interligar as duas faces. Mas enfim, esse não é o foco. Como a gente exige um processo ali de bastante soldagem, né? Sempre o primeiro ponto de energização, né, para garantir que está tudo certo, lâmpada de teste, tá? Lâmpada em série, perdão. Se tiver qualquer problema, né, um curto-circuito, qualquer coisa que é relacionado a um mau funcionamento, um resto de estanho que acabou ficando na placa, tá ok? Enfim, algum problema relacionado ao processo fabril, nós inicializamos o circuito aqui sempre com uma lâmpada em série. Dessa forma temos uma segurança plena, que se alguma coisa der errado, a lâmpada acende, tudo certo, dá pra gente procurar o defeito com segurança, sem gerar maiores problemas, né? Bom, lembrando que todas as placas são testadas aqui. Mas esse não é o foco do vídeo. Tá ligado aqui na lâmpada em série, eu vou energizar a placa. Depois eu mostro a lâmpada, tá bom? A placa já partiu, a lâmpada está com brilho bem baixo. Então é sinal de que está tudo ok, né? Na partida ela acende um pouquinho mais, né? Normal, tá carregando os capacitores. Depois ela diminui bastante o brilho. Tá? O que eu gostaria de mostrar aqui para vocês? Essa placa, ela está aqui na configuração de somente dois cabos, né, de alimentação, sem o módulo center tape. Mas só entra 2 pontos de alimentação. Ela recebe um ponto de alimentação, né? E para que o circuito funcione, né, o circuito integrado aqui, o 723, o LM723, necessita de uma tensão estável, né, e uma tensão ligeiramente superior à tensão de trabalho, né? Lembrando que é um CI que recebe, se não me engano, acho que a partir de 0,8 até 37 volts. O CI pode receber na alimentação, e sempre aconselhado que a tensão de trabalho dele seja superior à tensão que ele vai trabalhar, né, que ele vai regular. Então se a gente vai regular aqui 13.8, né, é sugerido sempre uma tensão superior, né, principalmente quando é inserida uma carga, né, existe perdas nos resistores de equalização, perda no processo aqui dos transistores, né, enfim, algumas perdas ali. Então
Uma faixa ideal seria a partir dos 20 volts, né? No nosso projeto, o circuito de controle trabalha com uma tensão de 24 volts. Tá? E em alguns transformadores, os mais antigos, geralmente tem um enrolamento. Vou tirar o celular aqui do suporte, senão fica difícil. Vamos fazer dinâmica aqui na velha guarda aqui, né? Então assim, essa é a placa montada, minha giga de teste. Meu transformador, ok? 2 terminais saindo, né? Um enrolamento somente, tá? Não tem nenhum outro enrolamento para alimentar o circuito de controle, tá bom? Todo o circuito de controle ele é alimentado pelo mesmo ponto aqui da ponte retificadora, tá? Mas o nosso circuito aqui faz uma mágica, né? Existe um processo aqui interno aqui, no qual nós elevamos a tensão. Vou mostrar para vocês ao vivo e a cores aqui. Isso acontecendo, tá? Eu vou pendurar uma ponta de prova aqui. Pera aí que eu vou pegar uma garra, é mais fácil. Porque daí eu consigo fazer em tempo real gravando para vocês acompanhar. Pera aí. Bacana, ó, de retorno. Eu peguei o negativo, né? Coloquei a garra aqui na carcaça. Para ficar mais fácil para a gente poder exemplificar. Estou somente aqui com a ponta de prova do positivo, certo? Então o circuito já foi energizado, está na nossa lâmpada, a nossa lâmpadazinha lá, bem fraquinha, significa que está tudo ok, que tudo deu certo. Então vamos lá, a placa está inicializada. Existem alguns pontos de teste na placa, para que nós consigamos verificar algumas tensões fundamentais. Então esse ponto aqui, o teste ponto 1, né? Aqui, ó, a ponta de prova está lá. Ele é a tensão após a retificação. Então chegou a tensão alternada, é retificado, sai aqui no terminal positivo, já com o banco de capacitores trabalhando, nós temos a tensão aqui já retificada. Bacana? Como eu estou na lâmpada de teste, né, ela insere uma perda e tudo mais, um rendimento, o transformador fica com um rendimento inferior, né, uma tensão mais baixa. Então, com a lâmpada em teste, eu tenho aqui, nesse ponto, 20 volts. Tá? Então, estou entrando aqui com 20 volts. É somente com a lâmpada em teste. Quando eu não tenho a lâmpada, essa tensão aqui sobe. Então, com a lâmpada em teste, 20 volts. Bacana? Na placa, olhando aqui por cima, tem esse teste ponto 2. Vamos lá. Aqui é ao vivo e a cores, ó. Aqui é a tensão de alimentação do LM723. Certo? Então, ponto de prova está lá. Teste ponto 2. É a tensão que alimenta o circuito integrado aqui, ó. Nós estamos com 23.924. Mas se a placa está nessa condição, está recebendo somente 20 volts, né? Como que nós conseguimos ter 23 volts? 23.9, 24 volts, né? Tem uma pequena queda, né? 23.9. Então como é que a gente consegue essa tensão aqui no circuito de controle? Se nós estamos somente com 20 volts, a tensão mais alta na placa é 20 volts, certo? Bom, gente, eu não vou entrar em méritos de circuito, tá bom? Não é nenhum segredo de estado, mas existe um circuito elevador de tensão, tá ok? Que ele recolhe, ele pega essa tensão aqui já retificada, tá ok? Na verdade, ele não é um elevador, ele estabiliza sempre em 24 volts. O circuito de controle tem sempre 24 volts. Então aqui, ó, com esse ponto em 20 volts, espera aí que não pegou direito, ó, em 20 volts, eu tenho 24 no circuito de controle. Então nesse caso ele está elevando a tensão, certo? 23.924. Bacana? Vou tirar da lâmpada de teste. Transformador desligado. Direto aqui na rede AC agora. Bacana? Energizar, 2 e pum, está energizado. Então vamos aqui no mesmo ponto que nós estávamos testando, que é o ponto após a retificação. Agora sem a lâmpada de teste, tá? Lembrando que ela está apagada. Tá ok? Sem a lâmpada de teste. Nós temos aqui 30 volts. Tá bom? 30 volts após a retificação. Vamos lá ver o circuito de controle? Qual a tensão que está sendo alimentado? 23.914. Tá bom? Então assim, independente do nível de tensão
que nós temos aqui após a ponte retificadora, existe um circuito aqui que, se necessário, ele eleva a tensão, se necessário, ele reduz a tensão, para que o circuito de controle tenha sempre uma tensão precisa e estável, para que ele consiga gerir as suas funções internas, coletando o sinal de retorno e tudo mais, e conseguindo ali dessa forma regular o gate aqui dos dois transistores, para que consigamos ter sempre uma tensão estável na saída, tá bom? Bastante importante lembrar a questão, a estabilidade da tensão neste circuito, importantíssimo para que nós consigamos um bom rendimento da fonte, para que ela tenha sempre uma tensão estável na saída, tá bom? Nos transformadores mais antigos existe geralmente um segundo enrolamento, né, que ele gera uma tensão exclusiva para o circuito de controle, tá bom? Mas enfim, isso é uma placa para uso universal, né? Ela atende diversos tipos de fonte com center tape, fonte sem center tape, né? Então ali nós não poderíamos ficar a cargo de um transformador que pode ter ou não uma linha de alimentação exclusiva para o circuito de controle, tá bom? Então o nosso circuito aqui possui toda uma linha dedicada de alimentação pro LM723, tá bom? Tem muita gente que fala, o LM723 é bom, outros já não gostam tanto, tá bom? Enfim, ele é um CI que, sinceramente, é um dos melhores CIs que eu já vi para fonte linear. Na verdade, o foco dele é esse. É um CI que funciona muito, muito, muito bem. Porém, algumas questões precisam ser levadas em consideração. Uma delas é a estabilidade de tensão. Ele necessita de uma estabilidade de tensão e ele precisa ser alimentado com uma tensão superior à tensão que ele vai trabalhar na saída. Tá bom? Isso aí são questões fundamentais. Então, no nosso projeto aqui, na nossa placa, vou colocar uma outra aqui do lado, tá desligada. Então, ela existe todo um circuito responsável por estabilizar essa tensão do circuito de controle sempre em 24 volts. Tá bom? Então, se nós tivermos aqui 18, 20, 30 volts, né, após o banco de capacitores, nosso circuito de controle está sempre com 24 volts, tá bom? Garantindo aí a estabilidade do funcionamento. Uma outra questão que eu quero mostrar para vocês é referente ao resistor de equalização, tá? Os resistores, na verdade. Essa placa possui 6 resistores, tá ok? São 3 resistores para um transistor, mais 3 resistores para o outro transistor, por conta da demanda, da corrente e tudo mais, né? Então, é necessário 3 resistores ali em paralelo para cada transistor. E eu já comentei em alguns outros vídeos, né, a importância dos resistores de equalização. O resistor de equalização é o seguinte: desde que você tenha mais de um transistor de saída, né? Se tiver um transistor não precisa, se tiver mais de um, é necessário os resistores de equalização. Para quê? Para que a carga seja distribuída uniformemente entre os dois transistores, tá bom? Tem pasta térmica aqui em cima, não vai dar para verificar o número do lote, tá bom? Mas eles são exatamente do mesmo lote, ó, GP14 ali embaixo. Aqui tem um pouco de pasta térmica, vamos dar uma cutucadinha aqui. Para que vocês verifiquem que também é GP14. Calma que ao vivo é mais complexo, né? A placa já estava com pasta térmica aqui pronta para trabalho. Depois eu ponho de novo. Aqui, ó. Consegue verificar lá? Tá de ponta cabeça, mas tá lá. GP14. Tá bom? Da mesma forma que esse daqui também é GP14. Ó. Como é que... Aê, iluminando fica mais fácil, olha lá, ó. GP14 de um lado, do outro a mesma situação, tá com pasta térmica em cima, mas também é o GP14, tá? Nós compramos em lote, né, uma quantidade grande de transistores, então de uma compra para outra até altera o lote, mas sendo a mesma compra, geralmente são todos o mesmo lote. Então o que eu quero mostrar para vocês, são 2 transistores do mesmo lote, foram comprados juntos, chegaram juntos, tá bom? Um embalado juntinho com o outro. Irmãos gêmeos, tá? Então vamos lá. Carga eletrônica em 20 amperes. Confere, 20 amperes, ok?
Beleza? Maravilha. Já está energizado. O que eu vou fazer? Vou aplicar essa carga e eu vou mostrar para vocês esse ponto de saída aqui. É comum, né? Todos os transistores todos os resistores estão conectados aqui. Aqui já é após a equalização, tá? Porém, do outro lado, nós temos aqui os 3 resistores de baixo, correspondem ao transistor aqui, que tem o sensor de temperatura. Os outros 3 resistores aqui correspondem ao outro transistor que está para cá. Ah, tá, e logicamente, né, distância física, né? Um transistor está um pouquinho mais distante do que o outro. Tá bom? Então, assim, existe o banco de resistores de equalização para equalizar todas essas variações. Tá bom? E eu vou mostrar para vocês que o ganho de um transistor para o outro tem uma pequena diferença, mesmo sendo ali do mesmo lote. Então, carga eletrônica pronta. Carga eletrônica aplicada, drenando 20 amperes. Vamos aferir a tensão aqui no gate de 1. 19.3 volts no gate de 1, tá? Lembrando que isso aqui é MOSFET, tá? São transistores MOSFET, então a queda de tensão, o gate tem que estar mais ou menos ali 3,7 a 4 volts acima da tensão regulada, tá? Por isso que a gente está com por volta dos 19 volts aqui. E por isso que o circuito de controle é alimentado com 24, para ele ter margem para conseguir elevar a tensão dos transistores MOSFET. Então bora lá. Um tá com, eu falei e esqueci, 19.270. Vamos verificar o gate do outro. 19.267. Certo? Então, pelo gate a gente já percebeu que tem uma diferença pequena entre eles, né? Também existe o resistor de gate também por essas outras questões. Mas vamos verificar aqui nos resistores de equalização. Ó, tô pegando do meio aqui. Corresponde a esse transistor que está com o sensor de temperatura em cima aqui, ó. Ele está nesse momento com 151, 150, tá bom? Isso antes da equalização. Vamos verificar o outro aqui agora, ó. Esse corresponde ao transistor de cima ali, ó, que está sem o sensor de temperatura. 15.011. Então vocês perceberam que um transistor está com 15.012, 011 e o outro com 15.155, 156. Tá bom, gente? Então assim, vocês perceberam que os transistores são irmãos gêmeos, fabricados juntinhos, drenando 20 amperes, certo? Então tá mais ou menos 10 amperes para cada um, não é exatamente. E a ideia desse banco de resistores aqui de equalização é manter o mais próximo possível da carga balanceada entre os dois, para que, por essas questões de ganho e tudo mais, distância, física, enfim, um transistor não venha conduzir mais do que o outro, ok? Então a ideia do banco de equalização deixa eu desligar a carga aqui, aí removi a carga, já está em standby. Então a ideia dos resistores de equalização é de fato equalizar essas pequenas diferenças de ganho, ok? De distância, querendo ou não, a distância da trilha gera uma resistência um pouquinho maior do que para um transistor do que para o outro, né? Questões físicas, né? Então é extremamente necessário os resistores de equalização, ok? Para que dessa forma a carga seja distribuída da melhor forma possível entre os dois transistores, ok? Para que não haja discrepância entre a carga que um transistor está conduzindo e o outro, tá bom? Se não houvesse os transistores de equalização, muito provavelmente eu estava drenando ali 20, eu vou chutar, 14 amperes estaria passando por esse transistor aqui que tem uma resistência ligeiramente inferior e 6 amperes passando pelo outro, tá bom? Então isso aqui prova-se, né, a necessidade dos resistores de equalização para balancear a carga entre os dois transistores. No meu caso são 2, né? Mas naquelas fontes antigas, né, que tem ali 4, 6, 8 transistores de saída, naquele montão de transistor de saída, aí você vai olhar o projeto da fonte, não tem nenhum resistor de equalização, nenhum. Ou seja, um transistor começa a conduzir mais do que o outro, ele por estar conduzindo mais, ele gera mais calor, por gerar mais calor,
ele conduz mais cada vez, e assim nós temos a tal da avalanche térmica, né, onde o transistor vai até a sua destruição. Tá bom? Isso é uma falha enorme de projeto, fontes que não possuem resistores de equalização, ou resistor de emissor, né? Tá bom? Como ele também é bastante conhecido. Tá joia, gente? Então, assim, extremamente importante. Tem mais de um transistor de potência? Tem que ter resistor de equalização. Tá bom? Ah, mas a minha fonte é antiga, usa aquele 2N3055. Bacana. Coloca lá um resistor de equalização para cada um. Tá bom? 0R1 é o suficiente. Tá? No caso do 2N3055 ou do MJ802. Um resistorzinho de 0R1 é o suficiente. Aqui são 3 de 0R3, tá ok? Mas eles estão paralelos, então a resistência equivalente desses 3 é 0R11, tá bom? Próximo de 0R1. Tá joia? É uma resistência já é o suficiente para conseguir fazer a equalização aí de um banco de resistores. Perdão, do banco de transistores. Tá bom, gente? Então, assim, o intuito desse vídeo é mostrar a questão da alimentação do circuito de controle, tá bom? Vou tirar minhas garrinhas aqui. Elas vêm aqui para poder fazer o teste, né, da primeira partida, tá bom? Então, a ideia disso daqui é mostrar uma parte do nosso circuito de controle, né, de alimentação do CI de controle, tá bom? Bastante importante, essa estabilidade que garante o bom funcionamento, tá joia? E os resistores de equalização, né, o funcionamento na prática, a necessidade de um banco de resistores de equalização. Tá bom, gente? Entre outras coisas, tem circuito de controle, né? Circuito de sobretensão, tá bom? Se essa tensão passar dos 15 volts nesse ponto aqui, ó, aciona o TRIAC aqui, o TRIAC entra em curto-circuito, tudo isso aqui para derrubar a tensão e queimar o fusível. Tá bom? Nós temos aqui o sensor de temperatura que monitora a temperatura do transistor. Nós temos aqui o circuito de ventilação, ok? Que controla a velocidade do ventilador em função da temperatura, tá bom? Ó. Mais um test point, aqui você verifica a tensão que está sendo alimentado do seu ventilador. Ó. Nesse momento 7,58 volts. Tá? A placa estava aqui com uma carga grande, ó. Tá morna ainda, já não tão quente. E conforme ela vai esfriando, ele vai reduzindo a velocidade do seu ventilador, tá bom? Ela ali numa temperatura de 25 graus mais ou menos, ele está aqui com 4 volts. Ela parte com 4 volts o ventilador, tá bom? Então essa é uma parte aí, né, falando um pouco do nosso circuito. Eu já mostrei bastante modificação, mas eu acho legal esses vídeos que a gente vai mostrando particularidades do circuito, tá bom? A placa possui diversos test points, tá? Cada um tem a sua função específica, tá bom? O jumper, para poder acionar aqui, ó, o jumper aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Para poder acionar o sense, tá ok? Então, por que tá esse fiozinho amarelo aqui, ó? Ele tá dando um retorno do sense para a gente fazer o teste aqui, tá bom? Se eu tirar esse fiozinho amarelo aqui, não mexam com a fonte ligada, tá bom? Mas se ele sair, se falhar, se cortar, se interromper, a tensão do ponto de saída cai para 3 volts, tá bom? Por garantia, então, se não tiver um sense de retorno, falhou o retorno de tensão, tem um circuito de proteção que evita que essa tensão suba, tá ok? Apesar que também existe o circuito crowbar aqui, que se chegasse em 15 volts ele ia acionar, mas, digamos assim, a gente ia gastar a munição sem necessidade nenhuma, né? Então falhou o retorno de tensão aqui do sense, 3 volts na saída, tá bom? Então esse fiozinho amarelo está aqui interligando, gerando o sense aqui para que a placa entre com as funções necessárias aqui com os 13.8 de saída. Bacana? Então nós temos aqui, já aproveitando, saída para o ventilador, saída para o LED externo, tá bom? Não precisa, interligou um LED aqui, não precisa colocar resistor no LED, já existe resistor na placa. É só alimentar o LED direto por esse conector aqui, ó, que está vazio, tá bom? Aqui a gente tem um outro conector que é o retorno do sense, tá bom? E aqui o nosso conector de 4 pinos, que é para alimentar um módulo de potência auxiliar. Eu estou montando um aqui, ainda não está sem os componentes, só a placa vazia aqui. Então, eu já fiz outros vídeos mostrando, né? Mas sai um cabo daqui, você pega esses 4 pontos necessários,
né? Ele passa para outra placa, se conecta nesses 4 pontos aqui. E aqui ele controla, né, o mesmo circuito de controle, o mesmo CI, o LM723. Ele passa a controlar essa placa principal, mais 2 transistores da outra placa, com seu resistor de equalização, com circuito de proteção crowbar também na outra placa, circuito de ventilação, tá? Aí no caso, tendo 2 placas, você liga 2 ventiladores, um para essa placa, o conector vai aqui, outro para a placa principal. Cada ventilador controlando a sua placa por temperatura também. Então, em função da temperatura dessa placa, ele controla o ventilador. Em função da temperatura dessa outra placa, ele controla o segundo ventilador. Tá bom? Então essa é a placa, o módulo de potência. Tá bom? É somente o módulo de potência, ele não funciona sozinho. Ele necessita de uma placa de controle para controlar controlar esse circuito e essa placa a mais, tá bom? Então aqui vai entrar uma outra ponte retificadora, vai entrar mais 2 transistores com banco de resistores de equalização também, que daí no caso aqui não serão mais somente 2 transistores, serão 4. Então entra aqui mais 6 resistores de equalização, mais outro fusível, tá bom? Então assim, tudo que você tem aqui de potência é dobrado para cá, tá bom? A única particularidade que é somente um circuito de controle, tá bom? Cachorro de 2 donos morre de fome, então não tem problema ter um módulo de potência, desde que seja um único circuito de controle, né? O mesmo CI controlando as 2 placas, para que exista uniformidade entre o funcionamento dessas 2 placas. Bacana, gente? Abração para vocês, aqui Josias Malta, bancada da Malta Telecom, tá bom? Falando aí sobre particularidades aí do nosso projeto de placa, tá bom? Projeto não, perdão, do nosso produto, né? Já, graças a Deus aí, já mais de 100 unidades comercializadas, tá bom? Sem nenhum único retorno, tá bom? Não existe histórico de retorno de placa, né? Ah, a placa do defeito. Até hoje não voltou nenhuma, tá bom? Isso prova e reforça a robustez do projeto, né? Foram mais de 3 anos aqui de testes e de desenvolvimentos. E isso é bastante gratificante saber que é um circuito que assim, eu coloco o selo de garantia. Ah, quanto tempo de garantia? Ah, dá 1 ano de garantia, dá 2 anos, né? Seja 5 anos de garantia, a placa vai embora. Usando da forma correta, não cometendo nenhuma discrepância do que o projeto foi feito, né? Foi idealizado, garante o sono tranquilo do técnico da bancada. Elas não voltam, tá bom? Já é a prova do uso, né? Todos os circuitos aqui são bastante robustos, né? O circuito de partida gradual também é bastante robusto. É um resistorzão de cerâmica que está aqui, ó, no cantinho do resistor aqui, ó. Tá bom? Então assim, ele suporta muita coisa, muito estresse, tá? Dá para estressar bastante ele, que ele suporta bastante. Os resistores também de saída, os transistores, cada transistor é para 40 amperes cada um, ok? Então a placa inteira ela é homologada para 40. Então cada transistor ali, na pior condição, vai trabalhar com a metade do que foi projetado, tá bom? Nossa ponte retificadora ela é para 50 amperes, tá? Ah, mas aguenta 50 amperes? Aguenta 50 amperes. Foi testada e aprovada. E detalhe, nos testes de bancada, né? Eu estressei muito essa placa aqui, inclusive eu fui até tacar fogo em uma aqui para, né, para poder homologar ela, né? Nós chegamos em uma placa com uma carga de 70 amperes, tá bom? Aí não teve como. 70 amperes aí não tem condições, né? Até porque a ponte é para 50, né? Em 70 ela estava com 2 pontes aqui. O intuito era ver até que ponto o circuito, a parte de potência suportava, e ela aqueceu, ela superaqueceu, né? Sobreaqueceu aí por conta da condução e tudo mais aí. Danificou por temperatura, tá bom? Não por falhas dos componentes, tá? O dano foi causado por temperatura, tá bom? E assim, os transistores, se tiver que queimar, o transistor queima antes da ponte, viu? O pessoal às vezes fala, nossa, a placa é legal, pena que a ponte é de pente, né? Em todos os testes que eu fiz, todos os testes, queimou uma vez a ponte. Todos os testes. Tá bom? Transistor eu queimei quase uns 25, né? Levei as extremos dos extremos, né?
Então, transistor eu queimei uns 25 aqui para poder homologar a placa. Ponte, enquanto queimou 25 transistores, a ponte queimou uma vez só. Tá bom? Então, assim, a ponte suporta 40 amperes? Suporta 40 amperes. Desde que você respeite a curva de uso dessa placa, né? Tá bom? Um projetinho para rodar com 40 amperes tem que ter muita atenção nessa tensão de entrada aqui, ó. 30 volts, que ela está em standby, certo? Então, se tem 30 volts aqui e está saindo, vamos chutar lá 14 volts, 16 volts o transistor tá gerando calor, né? Tá consumindo em forma de calor, tá bom? Então, quando nós colocamos carga, essa tensão aqui tende a cair, é natural, começa a baixar, tá bom? E isso vem para ajudar também, né? A queda de tensão do transformador, ela é ruim quando excessiva, mas ela também é muito boa quando não é excessiva, está dentro de um range, né? Ok? Ela diminui a tensão de dreno dos transistores, tá ok? Então, se tem uma tensão de dreno inferior, consequentemente vai gerar menos calor, tá bom? É menos potência para dissipar em temperatura. Então, assim, é importantíssimo o nível de tensão do transformador, tá bom? Ele não pode ser nem muito alto, nem muito baixo. Se for muito alto, você vai ficar desperdiçando seu estágio de potência em calor, tá ok? Você vai perder eficiência do que poderia estar se transformando em corrente, né? Você vai perder eficiência do estágio de potência, porque ele vai estar trabalhando mais aquecendo do que ajustando a corrente, tá ok? E se ele for muito baixo, né? Inferior aos 16 volts, eu preciso de 16 volts aqui, tá bom? Na prática ele até consegue abaixar um pouquinho mais, mas 16 volts é um valor bastante seguro, tá? Então até 16 volts nesse ponto aqui de retificado, a placa vai entregar os 40 amperes também na saída. Então interessante é que um transformador entregue por volta de 18 volts em carga plena, tá bom? Que nem esse daqui está em 30 volts, sem carga alguma, tá bom? Flutuando, né? Mas assim que a gente aplica uma carga, que é 20 amperes, eu desconectei. Os 20 amperes ele vai cair aqui mais ou menos para 23 volts, tá bom? E tá ótimo para 20 amperes. Então assim, é uma curva interessante. Cai a tensão, reduz a tensão no dreno dos transistores, consequentemente a dissipação térmica, né? O aquecimento por tensão excessiva diminui, tá bom? Então, a gente começa a trabalhar mais com tensão útil, né, que é aquela tensão que de fato vai chegar no equipamento, vai ser utilizada, do que com tensão calor, né, deixa de ser um aquecedor e se torna um produto para uso final. Beleza, gente? Abração a todos aí. Por aqui, Josias Malta, Y2LH, bancada da Malta Telecom.